Bom, e aí agora esse assunto de grande interesse que é como lidar com o transtorno do espectro autista na escola. Como o professor, como o educador vai poder lidar com essa criança autista. Bom, vamos ver aqui algumas coisas para você lidar com a criança autista na escola. Você vai precisar respeitar o tempo de aprendizagem do aluno e estimular a comunicação com os colegas. Vai precisar respeitar esse tempo dele de aprendizagem. Ele não tem um tempo igual às outras crianças, ele vai ter um tempo maior ou menor no aprendizado, né? Vai depender do grau, quando nós falamos aí, se ele tem um atraso, se ele é hiper, né? Somente essa cognição é mais apurada ou menos, e aí ele vai ter esse tempo de aprendizagem. E também o professor vai precisar estimular a comunicação com os colegas, porque ele vai querer, não vai querer se socializar, vai querer ficar sozinho, e o professor vai ter esse papel aí de incentivar, de estimular a comunicação com os colegas. Bom, converse com ele de maneira clara e objetiva. O autista não entende coisas na entrelinhas. Você precisa conversar com ele de forma clara, objetiva. Não é, não é. E mostre exatamente o que é aquilo que você está falando. Fale de forma clara e bem objetiva. Você também precisa usar de preferência figuras para comunicar o que você quer. Quando o autista ele já reconhece aquela figura, ele vai olhar para a figura e vai saber aquilo exatamente que você quer. Aquela figura vai comunicar. Por exemplo, um exercício diferenciado, as provas precisam ter imagens, ter figuras para facilitar a comunicação daquele aluno. Ele vai ver aquele desenho, aquela figura, e aquela figura vai comunicar algo a ele, aquilo que ele precisa entender, vai facilitar. Então, essa comunicação, né? Use preferencialmente figuras para comunicar aquilo que você quer, para facilitar aí esse entendimento. É importante também respeitar a rotina dele. Ações que escapam à rotina devem ser comunicadas antecipadamente. Por exemplo, você precisa saber da família como é essa rotina dele, porque ele não vai ter o mesmo tempo, ele vai querer terminar as atividades antes de todo mundo, ele não vai querer, aquele ambiente se torna cansativo para ele. Se uma criança fica 1 hora, ele vai querer ficar 10 minutos, por exemplo, né? Se uma criança fica 4 horas, ele não vai querer, ele vai querer ficar 1 hora naquele ambiente, aquela atividade, se demora muito, aquilo se torna cansativo. E essa rotina precisa ser respeitada. E também ele precisa saber da rotina, né? É importante que o professor fale o que vai acontecer, mostre o que vai acontecer através das figuras. Ele precisa saber dessa rotina, tá? E é importante respeitar essa rotina, né? Essas ações que escapam à rotina devem ser comunicadas antecipadamente. Por exemplo, hoje a professora fulana não vai vir. Você tem que explicar isso, porque se a criança chega na sala de aula e se depara com outro professor e não acha aquele professor que ele está acostumado, ela vai ficar desesperada, ela vai entrar talvez até em pânico, ela não vai querer nem entrar na sala de aula. Então precisa ser comunicado aí essas coisas que escapam na rotina, precisa ser comunicado, tá bom? A outra questão é o professor, né, o educador, utilizar temas do interesse do autista para que possa abordar novos assuntos, né, para que novos conteúdos, novos assuntos possam ser abordados. Você precisa, para ajudar na expectativa dessa aprendizagem, utilizar temas do interesse. Se o interesse é avião,
Use o avião para começar essa abordagem de aprendizagem. Se é o dinossauro, como nós já falamos, com a baleia, utilize, né, esses assuntos, esse tema, porque isso vai ajudar, né, a criar expectativa para que haja a aprendizagem do aluno. Então, essas são dicas para lidar com o transtorno do espectro autista na escola, na sala de aula, no refeitório, na sala de recursos, na sala geral ali de alunos, no pátio. Você precisa saber e, antes de tudo, respeitar esse tempo, essa característica do aluno. Então, o educador, o professor, ele precisa ter isso em mente, saber como lidar com as crianças do espectro autista na escola, para que possa facilitar essa educação, essa interação com os colegas, essa interação com o professor. E voltando a falar, qualquer mudança na rotina precisa ser previamente avisada de forma que esse autista entenda que naquele dia a rotina vai ser diferente. Ele precisa ser comunicado antecipadamente para que não gere um momento aí de dificuldade na sala de aula ou na escola de uma forma geral. Tá legal?